O switch HDMI um Link 5 para um HDMI 2.0 Ultra HD 4K em 60 Hz HDCP 2.2 RGB 444 HDR foi adquirido na AliExpress, loja Youlian Official Store. Este review também está disponível em texto no Scooter Blog. Veja o link na descrição. Mas antes de clicar, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Tenho atualmente na minha sala um total de 13 equipamentos com saída HDMI, muitos dos quais já mostrados em reviews no Scooter Blog. São eles: Chromecast Ultra, Minix Neo U9H, PlayStation 4 Pro, Blu-ray Player Sony BDPS 490, USSC, Open Source Scan Converter, Analog Super NT, Analog Mega SG, Framemaster XRGB Mini, MSI Cube 2, PlayStation 3, Nintendo Switch, Mister FPGA, e decodificador Sky. Conectar todos esses equipamentos no receiver Yamaha Avantage RX A870, com suas 8 entradas HDMI, sendo 7 traseiras, é um tanto complicado. Mais ainda quando 8 desses 13 equipamentos são fontes das quais eu faço capturas de vídeo e transmissões ao vivo para o nosso canal no YouTube. Nesse cenário, switches HDMI se tornam indispensáveis. E achar o switch adequado para cada tarefa nem sempre é fácil, pois eles tendem a se comportar de maneiras diferentes, que raramente são explicadas nos anúncios. O meu switch HDMI 21VA-S20, por exemplo, tem uma característica rara em switches HDMI. Ele é seamless. Isto significa que a troca de uma entrada para outra é instantânea. Mais do que isso, significa que ele está sempre ativo recebendo o sinal de suas 3 entradas ao mesmo tempo. Isso é muito relevante para mim, pois eu uso um dispositivo de captura Elgato Game Capture HD 60, que está conectado no meu MSI Cube 2 e ele não tem monitor, ou seja, eu preciso iniciar a transmissão captura usando a própria TV como monitor. Desse modo, eu alterno entre as entradas do MSI Cube 2 e de um splitter HDMI. O splitter envia o sinal das fontes que capturo simultaneamente para o switch HDMI 21 e para o dispositivo de captura Elgato Game Capture HD 60. Assim, quando alterno entre o Cube para monitorar a captura e o console que estou jogando, não há qualquer interrupção na captura. Um switch que não é seamless interromperia e depois reestabeleceria a recepção do sinal do splitter, fazendo com que ele tivesse que sincronizar novamente, e isso interromperia o sinal inclusive para o Elgato. Note que nem mesmo o receiver Yamaha Avantage é seamless. Portanto, nele eu ligo diretamente somente as fontes das quais não capturo. Chromecast Ultra, Minix Neo U9H, PlayStation 4 Pro, Blu-ray Player Sony BDPS 490, e USSC, Open Source Scan Converter. Do PlayStation 4 Pro eu não capturo por ser 4K, incompatível com o Elgato Game Capture HD 60, mas ele tem seu próprio sistema de transmissão, que é suficiente para mim. O SSC eu uso apenas para jogar, as capturas eu faço a partir do Framemaster, que recebe o mesmo sinal analógico, graças ao XCart Solid. Nas 2 entradas traseiras que restam no receiver Yamaha eu ligo o decodificador da Sky e o switch HDMI 21. Note que o decodificador da Sky na verdade está ligado a um switch bidirecional, em que posso alternar entre enviar seu sinal para um splitter que o distribui para 3 TVS, pontos escravos, ou para o outro caminho, que uso para fazer capturas, como descrevo a seguir. Recapitulando, o switch HDMI 21VA-S20 recebe o sinal de um splitter HDMI de 2 saídas, sendo que a outra saída vai para a Elgato. Como são 8 fontes capturáveis, preciso de um switch para alternar qual sinal chega no splitter. É aí que entra o meu velho switch HDMI Link Mi LMSW04. Ele tem 5 entradas e alterna automaticamente para aquela que está ativa, de modo que usando uma fonte de cada vez eu não preciso do controle remoto. Na verdade não preciso nem lembrar que ele existe. Mas com 8 fontes capturáveis e apenas 5 entradas, o switch HDMI Link Mi LMSW04 precisava de ajuda, e é aí que se inicia a busca por um novo switch. As opções de switches HDMI são muitas, mas não é fácil escolher sem testar, pois eles têm comportamentos que muitas vezes são diferentes do que esperamos.
Acabei escolhendo o switch HDMI Link porque os anúncios indicam que ele muda automaticamente para o sinal ativo e porque ele supostamente funciona com HDMI 2.0 e HDCP 2.2. São recursos que não preciso agora, pois a Elgato Game Capture HD 60 só captura sinais que sejam no máximo Full HD, mas no futuro podem ser úteis. Note que existem também modelos de switch Link com 3 e com 7 entradas, mas o modelo de 7 entradas não faz a mudança automática para o sinal ativo. Por isso eu desconsiderei-o e escolhi a versão com 5 portas. O switch HDMI Link 5 para 1 veio em uma caixinha da marca, dentro de um envelope com plástico bolha, que também ostenta a marca, que até então eu desconhecia. Na caixinha vem o switch, controle remoto, cabo de energia, cabo extensor do receptor de controle remoto, e manual de instruções. O cabo extensor do receptor de controle remoto serve para quem quer deixar o switch escondido atrás da TV ou de outro equipamento, e ainda poder usar o controle remoto. Não é o meu caso. Na verdade nem pretendo usar o controle remoto. Note que o equipamento também não vem com fonte de alimentação. Eu estou usando a fonte que recebi da Fosmon, que tem 2 portas USB e também alimenta o meu switch HDMI 21VA-S20, que também veio sem fonte. Note que também dá para usar alguma porta USB da própria TV, mas optei por deixá-las livre para usar para carregar meus controladores. Todas as entradas HDMI estão na parte traseira, bem como a entrada do cabo extensor de controle remoto, com a saída HDMI na lateral esquerda, e a entrada da fonte na lateral direita. Eu preferia todas as conexões na parte traseira, mas está razoável assim. Pelo menos não há conexões na parte frontal, onde ficam apenas os LEDs que indicam qual porta está selecionada, o botão para trocar as portas, e o receptor infravermelho. O controle remoto é simples, com um botão para ligar/desligar, um botão para alternar entre as entradas, e mais 5 botões que permitem selecionar uma entrada diretamente. Em meus primeiros testes, o Nintendo Switch na primeira entrada apresentou algumas falhas. Troquei ele de entrada e não aconteceu mais. Nenhuma outra fonte falhou depois disso. Pode ter sido algo pontual, ou pode ter sido uma incompatibilidade mesmo. Mas pelo menos não ocorreu mais com nenhuma outra fonte. Logo notei uma diferença de comportamento entre o switch HDMI Link Mi LMSW04 e o switch HDMI Link 5.1. Quando uma única fonte está ativa, ambos alternam automaticamente para essa fonte. Mas há uma diferença na forma como eles se comportam quando uma fonte já está ativa e outra é ligada. No caso do Link Mi, ele é fiel à fonte que foi ligada primeiro, e permanece nela até que ela seja desligada. Aí ele alterna para a outra fonte ativa. No caso do Link, ele trabalha com um sistema de prioridade, onde portas mais baixas têm preferência. Assim, digamos que haja sinal apenas na porta 3. Se surge um sinal na porta 5, ele permanece na 3. Mas se surge um sinal na porta 1, ele alterna para ela. Porém, se selecionamos manualmente uma porta mais alta, ele permanece nela até que o sinal dela seja desligado ou que surja um novo sinal em porta mais baixa, ou seja, ele ignora um sinal já existente em uma porta mais baixa quando fazemos a seleção manual. A mudança ocorre só no momento em que um novo sinal surge. Com base no comportamento de ambos os switches eu defini como ficariam minhas conexões. A ideia era que o Link substituísse o Link Mi, e que a saída do Link Mi passasse a se conectar a uma das entradas do Link, de modo que de 2 switches de 5 portas, eu faria um mega switch de 9 portas. Até aí tudo perfeito. Tipicamente eu só ligo um console de cada vez, e como ambos os switches são automáticos, eu poderia ligá-los de qualquer forma, pois eles ativariam apenas a entrada do console ligado, que está enviando o sinal. Mas há 2 exceções aqui. O Link Mi está sempre enviando o sinal, mesmo que suas entradas estejam todas inativas. E o switch bidirecional que vem do decodificador da Sky também está sempre com sinal ativo, mesmo quando a saída ativa é a outra e o decodificador está desligado.
A solução que criei foi a seguinte: PlayStation 3, Nintendo Switch e Mr. FPGA foram conectados nas 3 primeiras entradas do Link. Como eu só ligo o console que vou jogar, eles sempre são selecionados automaticamente. Na 4ª porta do Link eu conectei o Link Me. No Link Me eu conectei Analog Super NT, Analog Mega SG e Framemaster XRGB Mini. Então, quando PlayStation 3, Nintendo Switch e Mr. FPGA estão desligados, o Link vai selecionar automaticamente o sinal do Link Me, sempre ativo. O Link Me, por sua vez, seleciona automaticamente o sinal dos 3 dispositivos conectados a ele, que também só ligo um de cada vez. Por fim, na 5ª entrada do Link eu conectei o switch bidirecional que vem do decodificador da Sky. Essa é a única entrada que eu preciso selecionar manualmente, uma vez que a 4ª, onde o Link Me está sempre ativo, tem prioridade. Mas tudo bem, pois esse tipo de gravação é exceção e uso pouco. Note que uma vez que uma entrada é selecionada, o Link se mantém nela mesmo na presença de outro sinal em porta mais baixa. Ele só ativa a prioridade se surgir um novo sinal em porta mais baixa, ou se a porta atual ficar sem sinal. Eu nem sabia dessa questão de prioridade quando adquiri um Link, mas isso até que veio a calhar, pois o Mr. FPGA, por exemplo, frequentemente desliga e religa o sinal quando trocamos de core, pois eu uso a opção de ter a taxa de atualização real do console, evitando a latência de um framebuffer. Consoles como Analog Super NT e Analog Mega SG também interrompem o sinal quando são desligados para trocar de cartucho. Sem o esquema de prioridade, o switch ficaria pulando para o sinal que restou ativo nessas ocasiões. É por essas e outras que eu acho que comprar switch HDMI é complicado. Essas peculiaridades de seus comportamentos raramente são descritas nos anúncios. Fiquei satisfeito com o switch HDMI um Link 5 para 1 HDMI 2.0 Ultra HD 4K em 60 Hz HD CP 2.2 RGB 444 HDR. Ele está cumprindo seu papel e meus equipamentos estão agora todos conectados e selecionáveis da maneira que eu imaginava. O switch HDMI um Link até tem algumas peculiaridades que eu não sabia quando comprei, como o sistema de prioridade das portas, que vieram bastante a calhar nas minhas conexões. Só não posso comentar se ele realmente suporta HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR, etc. porque não testei essas funcionalidades, das quais não preciso por enquanto. O preço do equipamento é bem bacana para um switch de 5 portas, com seleção automática, controle remoto, extensor. Só ficaram devendo uma fonte de alimentação na caixa. Para adquirir o switch HDMI um Link, clique no link da descrição. Se você gostou deste review, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Você também pode ver o review completo no Scooter Blog. Veja o link na descrição. E até o próximo review.